conversar com vocês um pouco hoje sobre o nosso Criador, Deus. Eu começo perguntando, será que efetivamente nós acreditamos em Deus? Será que nós acreditamos na existência de Deus? E se nós acreditamos na existência de Deus e acreditamos no próprio Deus, nós teríamos um raciocínio para dizer as razões pelas quais nós acreditamos nele? É importante a gente parar para pensar nisso, porque normalmente nós condicionamos a nossa crença, né? É se acontecer, se eu conseguir, se não acontecer, Deus existe. Mas muitas vezes isso acontece porque nós não fazemos um raciocínio crítico dessa nossa crença, vamos dizer assim. Para nós da doutrina espírita, nós estamos hoje numa casa espírita, Deus, nós somos deístas, primeiro nós somos deístas, acreditamos no único Deus criador de tudo e de todos. E para nós, esse Criador é a inteligência suprema. É aquilo que dá origem a tudo. É a causa primária ou a causa primeira de todas as coisas. E segundo Leocádio José Correia, não há vida, realidade, inteligência, senão pela vontade de Deus. E nós precisamos pegar essas informações que nos chegam e transformá-la em conhecimento. O que irmão Leocádio quis dizer para nós? Não há vida sem a existência de Deus. Nós vamos partir aqui de uma premissa, tanto da ciência quanto da filosofia, que por trás de todo efeito existe uma causa. Nada acontece por um acaso. Se aconteceu, existe alguma causa que deu efeito a esse acontecimento. Se nós existimos, é porque existe pai e mãe. Ah, não tem pai e mãe. Tem o óvulo e o esperma, ou pelo menos os genes. Vai existir uma causa para ter esse efeito, que é a vida presente aqui na Terra. Mas mais do que isso, se o efeito é inteligente, a causa que deu esse efeito também é inteligente. Vamos pensar, por exemplo, num processador ou numa máquina. Vamos pensar num motor de carro. Ou vamos pensar num processador de computador. Se nós pensarmos no motor de um automóvel, de uma máquina de lavar, tanto o motor quanto o processador, a partir do momento em que eles são ligados, eles se mantêm estáveis em equilíbrio e em funcionamento. Mecanicamente. Mecanicamente eles vão se manter ali em funcionamento e é isso que dá a eles a razão de existir. É isso que é o mote da existência, que nós damos o nome de motor. É que a partir do momento que você liga, mecanicamente, através das suas peças e circuitos eletrônicos ou elétricos, eles vão continuar se movimentando em funcionalidade. A CPU, nós vamos ter ali zilhões, mundo de transmissores e semicondutores que vão controlando a emissão de carga elétrica e vão fazendo circuitos de informação. Mas tanto neste motor quanto num processador, existiu antes alguém que pensou isso e que colocou isso para funcionar, que distribuiu ali os pesos e as medidas necessárias para que tanto o processador quanto essas peças em junção funcionasse. Ou seja, existia uma inteligência por trás daquilo ali.
Sempre vai existir uma inteligência. Eu vou voltar aqui que eu preciso acompanhar com os senhores. Então, o que seria do motor ou do processador se não houvesse a inteligência por trás disso? Se existe a máquina, o efeito é porque por trás existe uma causa, que é o ser pensante. É o ser que pensa. Então existe aí uma inteligência anterior, que promove tudo isso. A engenhosidade, o engenheiro, que articulou, que meticulou todos os pontos que eram necessários para que essa engrenagem funcionasse. Se nós pensarmos, por exemplo, na arqueologia, vamos para a arqueologia. Quando os arqueólogos acham uma peça, uma vasilha, um utensílio, ele vai observar naquele utensílio o entalhamento daquele tecido. Se ele for mais grosseiro, dá a ele um significado, aquele signo dá a ele um significado de que a civilização que construiu aquela peça era uma civilização mais grosseira, mais rudimentar. Quando os trabalhos são minuciosos, mais finos, isso sinaliza de que é uma civilização mais contemporânea, mais pensante, às vezes, não só contemporânea, mas pensante. E aí nós vamos para a natureza. Vamos pensar no nosso sistema respiratório, por exemplo. O que adianta a narina respirar o ar se não tem traqueia, se não tem pulmão para modificar esse ar? Há uma previdência, há uma inteligência que faz todo o circuito funcionar, todas as partes trabalhando, funcionando. E quem programou isso? Qual é a inteligência humana que seria capaz de fazer um trabalho como é o equilíbrio da natureza? Nós sabemos que nós somos uma junção de elementos que estão aí no cosmos, que recebeu uma lavada química de controles elétricos, de impulsos elétricos e que foram formando partes e elementos que estão hoje na Terra. E nós poderíamos pensar, como alguns pensam, que todo o funcionamento da Terra também seria mecânico. Bastasse eu pegar uma semente, por exemplo, colocar na terra boa, né? Uma terra que tem substratos ali, elementos que fossem possíveis, que com a água aquela semente ia crescer raiz, caule, ia dar folhas, frutos, daquele fruto ia cair outra semente na terra, que mecanicamente nasceriam raízes, caules, folhas, frutos. Mas pensa na vivência dessa árvore. E pensa no mecanismo de crescer raízes, caules, folhas e frutos. Como é que isso se deu? Quem foi o engenheiro? Quem foi o engenheiro que ensinou para essa planta que ela tecendo raízes através da terra, ela vai encontrar seiva? E esse ser que nós chamamos de árvore, como é que ele adquiriu essa inteligência? Opa, vou tecer minhas raízes até encontrar seivas. Isso é uma coisa inteligente. E se isso é inteligente, a engenhosidade disso é criada por um ser mais inteligente. Nós estamos na Terra hoje, seres humanos, encarnados, e nós temos um corpo biológico, nós temos uma estrutura de células que formaram estruturas que formaram órgãos. Em pleno funcionamento, normalmente em pleno equilíbrio. Nós temos uma fisiologia, nós temos uma estrutura muito peculiar, que é nossa, assim como cada ser tem a sua estrutura muito peculiar. O nosso cérebro tem uma estrutura muito peculiar, diferente dos cérebros dos outros elementos vivos. O nosso corpo
produz reações químicas. Como é que nós sintetizamos proteína? Como é que nós fazemos metabolismo? Há uma química funcionando, uma usina química em nós funcionando o tempo todo. Nós pensamos, não só pensamos, como lidamos com os pensamentos, né? Dialogamos com os pensamentos existentes, fazemos raciocínios, pensamos, raciocinamos, refletimos, imaginamos. Tudo isso comandado para nós espírita por um ser espiritual, um espírito. Então veja, um ser bio, físio, químico, psicológico, espiritual. O que isso nos diz? Que existe uma complexidade muito grande nesse ser. Se a minha célula se infeccionou, muito provavelmente o problema não é só biológico. Ele vai dar problema fisiológico e provavelmente já houve um problema químico, quem sabe também psicológico e espiritual. Graças a Deus, hoje a ciência médica já traz para dentro da medicina a questão da espiritualidade para pensar nas questões da doença. Então veja, essa complexidade nessa estrutura é complexa, mas é harmônico. Tudo funcionando na mais perfeita ordem e equilíbrio, nada se sobrepondo um ao outro. Isso é inteligência. De onde que surgiu isso? Quem criou isso? Como é que isso se deu? Quando nós falamos em complexo, são várias estruturas costurando juntos. E essas estruturas costurando juntos, qual é a engenhosidade que faz isso? Nós poderíamos pensar realmente que isso é força de um mecanismo, ou de uma mecânica, através da lei de ação, de atração e repulsão, vai atraindo e repelindo, as células se atraem, se fazem estruturas se atraem, faz órgão. Mas e o funcionamento disso tudo, nesse equilíbrio? A engenhosidade disso. Eu fico me perguntando, eu já perguntei várias pessoas, nunca tive resposta, por que alguns pássaros se locomovem por pulos e outros caminham? Será que se é à toa? Vocês já repararam isso? Tem uns pássaros que só saem pulando. Pic, 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 pic. Outros não, o sabiá vai andando. Por quê? Por que isso? Poderia ser mecânico? Poderia. Eu poderia dizer para os senhores, poderia ser mecânico. Mas quem que alimenta esse equilíbrio? Se nós entrarmos hoje numa mata virgem, nós vamos perceber que líquens, musgos, as plantas que são dependentes de outras plantas e as plantas que são autônomas, elas estão vivendo num perfeito equilíbrio. Às vezes nós vamos lá e destruímos um pouco, mas se deixar elas sozinhas, por conta própria, elas voltam ao seu reequilíbrio. Há uma inteligência na vivência de cada um de nós aqui na Terra. E aí eu pergunto, de onde vem essa inteligência? O corpo de cada ser vivo é capaz de fazer a nutrição necessária para mantê-lo vivo. Como? Mas para isso a gente precisa pensar em sistemas. São partes que se conectam, se comunicam, se interdependentes uma das outras, que juntas funcionam, tenham função ou faz funcionalidade, como naquela estrutura que eu mostrei para vocês aqui.
Cada parte dessa aqui se conecta a outra para fazer todo o mecanismo funcionar. Como eu disse antes, o que adiantaria eu ter narina se eu não tivesse uma traqueia que levasse o ar para o pulmão? O que adiantaria pulmão se não tivesse o subsequente, o antecedente, para levar o ar lá para ele funcionar? Pensa no seu sistema digestivo. O que adianta você mastigar alimento se não vai ter produção química lá no seu estômago para retirar os sais minerais, as vitaminas necessárias para o seu corpo? Sistema excretor, sistema reprodutor do ser humano. Como é que dá essa funcionalidade inteligente? Elas se dão porque as partes estão conectadas umas às outras e cada uma fazendo o seu trabalho, ninguém tem que fazer o trabalho do outro. E juntas elas produzem função, elas dão função a algo. Isso é sistema. Apesar de cada uma das partes ter vida individual, juntas elas produzem função. Os átomos que nosso corpo são átomos diferentes, mas juntos eles produzem uma estrutura. Juntos eles produzem células. Células diferentes produzem estruturas diferentes produzem órgãos diferentes e órgãos diferentes faz o nosso corpo funcionar. Como é que se dá essa inteligência? Mas quem criou isso tudo? E onde está esse Criador? Deus, Ele não se mostra, mas Ele se afirma na sua criação. Quando nós percebemos a criatura, nós buscamos tentar entender quem criou, como criou, quem foi capaz de criar. E aí nós vamos buscar entender, ou pelo menos pensar, porque Deus, Ele é onisciente, mas é onisciente através das suas obras. Para cada ser vivo que nós olhássemos, deveríamos ter ali a presença de quem o criou. Antônio Green questiona para nós assim: você é capaz de crer que faz um pertencimento a quem o criou e a todos os outros que foram criados como você? Você tem a consciência, essa consciência, para pensar na estruturação do todo, da criatura, do Criador? Será que nós chegamos à conclusão efetiva de que nós fazemos pertencimento a quem nos criou? Será que nós fazemos pertencimento à criação? O Criador faz ciências das coisas do mundo através das suas obras. Sou eu que vou olhar para vocês e vou ver, aqui existe o Criador. O Criador existe, aqui está uma obra dele. E quando eu penso assim, os demais seres pensam assim, ou quando a presença da vida se faz, ali está o Criador, ciente da criação, ciente da existência cósmica. Deus é onipotente. Há uma força vital, há uma força de existência. E Deus age, Deus faz, Deus constrói, mas através das suas criaturas. Deus não se mostra, Deus se presentifica através das suas criaturas. Se nós buscarmos ampliar a nossa consciência da existência das criaturas, nós alcançaremos uma melhor consciência do Criador. Nós alcançaremos melhor uma consciência da potência, da capacidade
do fazer, do acontecer de Deus nas nossas vidas. Não é possível a nós ficar na informação. É preciso que nós raciocinemos sobre as informações. O que é onipotente? O que isso quer dizer? O Marco está dizendo que Deus é onipotente, mas o que é isso? Como que se Deus faz onipotente na terra? Se eu não vejo? Cada um de nós, cada um ser da criação, tem a responsabilidade, não é de representar Deus, nós não recebemos para o coração dele, nós presentificamos Deus. Olha a nossa responsabilidade. Nós somos criatura do Criador. As pessoas que olharem para mim deveriam ver em mim a presença do Criador, de quem me criou. Nós recebemos um corpo físico, nós recebemos uma consciência, nós recebemos a escola terra. Como é que nós vamos devolver isso? Como é que eu vou devolver esses átomos que hoje me estruturam? Como é que eu vou deixar a terra para as próximas gerações ou para a minha volta aqui na terra? Será que eu tenho consciência do pertencimento à criação? Será que eu faço? Por que não faço? Porque não faço o raciocínio da existência e da presença de Deus. Talvez seja isso. Toda a estruturação inteligente do universo, ela é ampla, ela é diversa, ela é complexa, mas dentro daquilo que me é possível pensar, raciocínio crítico em cima. Trazer para a minha consciência o aprendizado, o pensado, para que eu possa, amanhã ou depois, dizer a vocês o porquê eu acredito em Deus. Por que eu acredito em Deus? Nós não vamos aqui tolir o livre-arbítrio, né? Cada um dentro do seu possível, dentro do seu esperado, dentro da sua plenitude máxima. Conhecer aquilo que lhe é possível, mas conhecer, ainda que minimamente. Pensar sobre isso não é pecado. Questionar a existência de Deus, porque nós só fazemos raciocínios a partir de perguntas. Se você tiver consigo o dogma, eu não posso questionar, muito provavelmente não evolui. Porque através de raciocínio, é através das perguntas que nós vamos ter resposta. Para a doutrina espírita, o universo é estruturado. As coisas não acontecem por um acaso. Em tudo há uma causa, uma causalidade, uma inteligência ou uma inteligibilidade. Se a coisa é inteligente, se a coisa é inteligível, eu sou capaz de pegar essa coisa e tentar raciocinar sobre ela. Por que que isso aconteceu? Por que que isso acontece? Por que que existem seres vivos? Deus, para a doutrina espírita, é essa inteligência suprema que dá origem a tudo e a todos nós. Todos os seres se relacionam com Deus neste pertencimento, na consciência do pertencimento. Nós não nos relacionamos com Deus a partir de obediência. Nós nos relacionamos com Deus a partir da consciência da sua existência. Mas para termos consciência da sua existência, devemos pensar sobre o assunto. Deus se faz presente, é onipresente, está presente em tudo, em todos. Porque nós o presentificamos, toda a sua criação o presentifica. Não temos a capacidade de vê-lo, talvez até nem senti-lo, de entendê-lo.
Mas o irmão Grimm vai nos lembrar que o invisível é sensível. As coisas não existentes, não visíveis, elas podem ser sentidas. O que é o amor? Você já estruturou o amor? Você já pegou nele? O que é tristeza? Você já pegou? Não, mas sente. E o que é Deus? Será que nós sentimos a presença do nosso Criador? Através do nosso existente? E não se trata aqui de uma ideia panteísta. Ou seja, Deus está em tudo, mas não se confunde com as partes do tudo. Deus está presente em cada criação, mas não se confunde com a criação. Deus é Deus. A criação é a criação. As partes da criação são as partes da criação. Então nós precisamos, dentro de um presente possível, buscar essa identidade. Quem é esse Criador? Nosso objetivo aqui na Terra, e principalmente nós que estamos encarnados, é fazer evoluir, inclusive a nossa consciência, porque nós fomos feitos simples e ignorantes, mas à imagem e semelhança do Criador. Nessa caminhada de evolução para nos descobrirmos dentro dessa potencialidade, dentro dessa presença, dentro dessa onisciência. Quem sou eu? E aonde eu estou na semelhança com o nosso Criador? Irmão Grimm ensina que Deus é a expressão da vida. Deus é a dinâmica da vida. Deus é a unidade que se revela todos os dias quando nós o procuramos. Mas procuramos como, Marco? Quando eu preciso? Deus me ajuda? É a partir daí que você vai ter consciência da existência? É a partir daí que você vai ter a consciência da presença de Deus? Muito provavelmente não. É raciocinando sobre a existência dele. E para o Espiritismo, a consciência, conhecer Deus, não está pronto e nem vai estar tão cedo. Nós já vivemos na Terra 6 bilhões de anos. Nós vamos chegar lá. Mas também não se define através do místico, do divinal, do mágico. Deus é um ser inteligente. E utilizando dessa inteligência, nós vamos raciocinar a existência de quem produz essa inteligência. Falando de Deus como perfeito amor, no capítulo 4 da Epístola de João 13, nos traz o Evangelho. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o Espírito, seu Espírito. Deus se revela a nós, a cada um de nós, à medida que nós o procuramos. É um Deus que está em nós. Eu sou criatura do Criador. Em qualquer obra que você pesquisar, você vai tentar entender quem foi o criador daquela obra. Através de uma carta, através de uma letra da letra da carta, você vai saber quem escreveu aquela carta. Através de um utensílio arqueológico, você vai saber quem foi, qual civilização que fez aquilo. Através das criaturas, dos seres vivos, você vai entender um pouco mais quem fez essa obra.
mas ele está em nós, não está no divinal, ao inacessível. É um Deus imanente, que compõe o nosso ser, que compõe a essência do nosso ser. Por isso é que nós temos conosco a existência de Deus, apesar de não sabermos explicá-la. Cada um de nós, no fundo, tem a consciência da existência do Criador. Tem ali a consciência da marca daquela obra. Quem desenhou, quem arquitetou, quem projetou. Em cada sopro da vida há a presença do Criador. Ainda que nós não gostemos daquele ser, que não goste da barata, que não goste da minhoca, que não goste do ser humano, ali é um ser do Criador. Ali é uma obra, e ali está imanente o nosso Criador. A presença de Deus. Por isso mesmo, Deus não está restrito ao planeta Terra, à galáxia, à Via Láctea. É um Deus cósmico. Toda a criação. Toda a criação nós temos conosco, que é do mesmo Criador. Por isso a gente não vai restringir Deus a um ser que pensa como o homem, o ser humano. Nós não vamos antropomorfizar Deus como ser humano. Por quê? E os demais seres da criação e o pertencimento nessa harmonia da existência da criação, nós vamos presentificar o nosso Criador. E é o amor, ensinado por Cristo, por Jesus Cristo, através do seu apóstolo João, que nos diz: Deus é amor. Não é um Deus que julga, como trouxe Oséias, não é um Deus de guerra, não é um Deus de família. É um Deus de amor. E à medida que a humanidade, que cada um de nós aprende a amar, a olhar para o ser humano ou para os seres vivos, apenas com o olhar de quem presentifica ali a vida, ou a existência da vida, ou a existência do Criador, que é o amor, nós vamos criando um propósito e vamos caminhando para uma linha mestra única, que é esse amor ou carita, o amor que vem de Deus, o amor que se faz por Deus. Que, aliás, é a única doutrina professada por Cristo. O amor. E Leocádio José Corrêa vai nos dizer que Deus é vida, paz, amor, compreensão, inteligência, justiça, caridade suprema, onipotência, onipresença, oniconsciência, verdade universal. Deus está em nós, Deus está conosco, só cabe a cada um de nós pensar e fazer juízo crítico, fazer processo de evolução, não só moral, mas de consciência, para que nós possamos juntos caminhar numa trilha dessa doutrina tão fantástica que Cristo nos trouxe, que é o amor. Muito obrigado a todos. Pensem nessa inteligência que existe aí quando nós formos pensarmos no Criador. Vamos para o trabalho do passe. Pedimos a todos para nos ajudar com prece, para que nosso trabalho seja o mais profícuo possível. Boa noite a todos.